Estamos de volta com a professora Cláudia Siqueira Caetano, conversando um pouco sobre telenovela. Cláudia, nós duas fomos colegas no mestrado na UFMG em 2000 e pouco, que foi a época que 2000, nós né? defendemos, já tem um 2000. tempo, né? Já tem um tempo, Um mesmo. bocado de tempo. Me conta, na época, eu me lembro que eu me ressenti um pouco pelo fato de eu ter resolvido estudar o Jornal Nacional. Era uma coisa também menor e até antipatizada. Você também teve um problema com o seu objeto de pesquisa, não é? Nesse sentido, assim, não é bem um problema. Eu tive, por parte de alguns colegas, não dos professores, não do corpo docente, uma certa hostilidade, assim, né, ao tema da minha pesquisa. Então, falar, por que você não estuda cinema? Cinema é muito mais nobre do que a novela. Cinema, Não, novela, coisa boba, novela, televisão, que bobagem estudar novela. Mas eu acredito que se a gente for pensar em termos de Brasil, do nosso país, da nossa identidade, a novela tem muito mais a ver com a identidade do brasileiro do que o cinema. Tem muito mais a ver com o nosso cotidiano do que o cinema. Então, por que não estudar a novela? Eu acredito que isso é uma visão preconceituosa que não deveria existir na academia, mas que infelizmente ainda persiste. Ainda hoje a gente encontra pessoas que pensam a novela como um produto menor ou como um subproduto da mídia. Isso é. Agora, Cláudia, e por que você resolveu estudar justamente laços de família e principalmente por que Manuel Carlos, para começar? Por que Manuel Carlos? Então vamos começar do Manuel Carlos, né? Porque o Manuel Carlos é um autor que trabalha a representação do cotidiano da classe média. Isso me interessava. Então, essa representação do cotidiano da classe média. E porque eu queria fazer uma pesquisa de recepção. Como era uma pesquisa de recepção, seria mais interessante, porque eu queria saber como que as pessoas viam a novela e qual a identificação dessas pessoas com a novela, com a trama. E se eu estivesse estudando um produto que estava no ar no momento da minha pesquisa, seria muito mais fácil de eu fazer essa pesquisa de recepção. Daí, laços de família. Só que eu fui muito feliz. Essa questão que a gente está falando, né, que a vida acaba nos presenteando, né? Eu considero isso um presente. Eu já estava disposta a estudar Manuel Carlos, queria estudar a novela das 8, por ser a novela mais significativa, e quando eu comecei a desenhar o meu projeto, estreou Laços de Família. Uma novela que ia tratar da representação da família. Então, ela veio para mim como um presente mesmo, era tudo que eu precisava. Foi por isso Laços de Família. E Laços de Família, como é que era mais ou menos a trama mesmo, principal ali, o núcleo principal, como é que era? O núcleo principal era a história, né, da mãe, que teve um relacionamento com um rapaz que era mais novo do que ela, né, que era a Vera Fischer e o Reinaldo Gianecchini, e a filha, né, um triângulo Dickman, né? amoroso, né, e a filha se apaixonou pelo namorado da mãe, né, então era o triângulo, esse era o plot principal, e aí vários plots secundários, ou várias histórias secundárias que perpassavam essa história central aí, como a história da Capitu, que era vivida pela Giovanna Antonelli, que era Foi o a lançamento garota dela, se não me engano, assim, em termos de estrela, assim. Acho que foi lá, quando né? ela se destacou, né, na televisão, né, com essa personagem da Capitu. Que era bem polêmica também, né? Porque ela era uma garota de programa, era excelente mãe e dividia o público nessa E aí essa né? questão de ser excelente mãe era inclusive para ser aceita como garota de programa, né? Então, uma estratégia que o Manuel Carlos usou para a personagem não ser rejeitada, né, pela sociedade, assim. Eu continuo achando o Manuel Carlos um dos melhores, se não for, talvez até o melhor, porque eu gosto desse aspecto dele do cotidiano. Eu tenho um amigo meu que é ator, que fala que as novelas dele tem muita cena em volta da mesa, que eles falam que é uma espécie de enrolação. Mas você sabe que eu gosto de cena em volta da mesa? Porque a vida da gente tem muita cena em volta da mesa, né? Ainda mais o mineiro, é na cozinha e em volta da mesa que as coisas acontecem. Por exemplo, lá em casa, quando a gente vai para lá e reúne os filhos, é na cozinha. Né? Uma fica na outra, fica na pia, outra fica no fogão, e os outros estão ali em volta, em torno da mesa, e ali a gente discute as questões familiares, decide o que tem para decidir, conta caso, conta piada. Então, eu acho que isso tem a ver com o nosso
nosso jeito de ser mineiro. Talvez por isso que a gente goste tanto. Eu gosto disso, e isso me lembra um pouco o Tchekov, assim, no sentido assim, né? Ele é um autor teatral que ele dizia assim, as pessoas se queixavam, na época dele, de algumas peças dele que não acontecia nada. Era aquele silêncio, as três irmãs, a gaivota, né? Um falava uma palavra. Ele falava, a vida é assim, ninguém fica dando tiro de 5 em 5 minutos e facadas e não sei o quê. Então, acho que parece que é um pouco essa linha. A vida é construída pelo banal. Né? Pelo banal. banal. O banal, o comezinho que vai ganhando sentido, e eu acho que é ele que cria as bases para a gente lidar com esse extraordinário, para essa coisa que de vez em quando foge e rompe, e a gente tem que dar conta, né, da dificuldade, do problema, daquilo que vem e está fora do normal, vamos pensar assim, né? Eu, particularmente, eu gosto muito, assim, tanto o banal na telenovela, quanto no jornalismo também diário. Eu costumo pensar, assim, que algumas das reportagens mais banais, porque elas acontecem todos os anos, por exemplo, a inundação de uma casa, porque choveu muito, ali não tinha infraestrutura, aí eu vejo as pessoas chorando porque perderam tudo, às vezes perderam a geladeira, que elas nem tinham acabado de pagar. Eu acho isso, assim, uma coisa tão triste, tão trágica ao mesmo tempo, tão banal, porque todo ano tem isso. Mas é um banal que mostra a fragilidade da nossa sociedade, da nossa economia, a desigualdade de renda, a má distribuição dessa renda. É um índice, então, né, disso tudo, né? Na verdade, não é banal, né? É um banal pelo fato de ser corriqueiro, todo ano ter. Como notícia, né? Como porque notícia, para aquela como pessoa... Notícia. Como acontecimento na vida da pessoa, acontecimento eu acho que até no sentido que Querré fala do acontecimento, que é o acontecimento... O acontecimento narrado, né? Narrado, aquilo não é banal. Por isso que a cada história a gente se comove, a cada narrativa a gente se... Exatamente. Agora, Cláudia, me diz uma coisa, há pessoas que eu vejo a reação delas no Facebook, principalmente, assim, muitos advogam a ideia de que a telenovela brasileira está numa fase meio de esgotamento da linguagem. Vamos citar um exemplo. Babilônia foi um fracasso público. Uhum. E depois terminou antes. 2 ou 3 meses antes, né? E um grande autor, né, que era de Babilônia, e depois veio A Regra do Jogo, que também está um fracasso público. Agora, na minha opinião, também é uma novela muito ruim. Eu acredito que isso aconteça. Eu acho que não só com a telenovela, mas eu acho que isso faz parte de tudo na vida são ciclos. Eu acho que tem ciclos que está em alta, depois vai em baixa, depois em alta, cresce e cai, né? Eu também concordo com isso. Eu acho que a gente já teve fases em que a gente tinha narrativas mais interessantes, mais ricas, tanto do ponto de vista político, se a gente for ver assim, né, de novelas que trabalharam o Rei do Gado, como do ponto de vista de novelas que trabalham esse cotidiano mesmo do Manuel Carlos. Acho que a gente já teve novelas muito mais interessantes e ricas do ponto de vista da narrativa. Eu acho que hoje as novelas realmente têm uma crise aí, né, nesse setor. Eu acho que elas não estão conseguindo a audiência porque eu acho que a narrativa perdeu. Agora, ao mesmo tempo é interessante, porque você tem o famoso horário das 8, das 9, na novela das 9. Mas algumas experiências muito interessantes estão sendo feitas em outro horário. O horário das 6, Cordel Encantado, foi uma novela maravilhosa, criativa. E agora, a gente tem um autor como João Emanuel Araújo, né? Ele afirmou logo que a novela estreou que ele não submeteria nenhum corte, nenhuma mudança. As pressões do mercado, da emissora. Ou seja, eu tenho que ler que aquele produto que está lá é da cabeça dele mesmo. Ele não está sofrendo pressão. E é muito ruim, né? A novela, assim, ela repete muitas situações, os personagens são mal construídos, né? Na verdade, você não sabe quem é quem, você não sabe qual que é do personagem. Eu acho que, nesse sentido, que a narrativa perdeu o fio condutor da narrativa. Porque
comum na novela, faz parte da estrutura da novela, um período que é chamado de barrigada. O que é a barrigada da novela? Isso. É aquele período que você pode ficar um mês sem ver a novela, que você pega ela no mês seguinte e que você consegue entender toda a estrutura, porque ela ficou aquele período morno. Porque a novela é um produto que fica 8 meses no ar. Então, não é sempre que vai ter novidade, né? Então, geralmente, as novidades são no início e no fim da trama. E o meio da trama é esse período chamado de barrigada. Mas ele é um autor que ele se notabilizou por ter um ritmo. Por ter um outro ritmo, E não por sei o que imprimir aconteceu um com outro ele. ritmo, só que isso não está acontecendo nessa última novela. Ou seja, todo mundo falha, nós falhamos, e os nossos Então- autores também, né, que são excelentes no seu ofício, né? Mas até eles falham também. Mas isso não significa não acho que isso é uma crise da televisão. Aí eu acho que tem produtos bons, tem produtos ruins e tem outros produtos aí se destacando. Eu acho que a audiência também mudou, né? A audiência migrou da TV aberta para TV a cabo. Então hoje a gente assiste muito mais TV a cabo. Tem essa garotada toda que está muito mais na internet, assiste TV pela internet. Eu acho que meus filhos não sabem o que é assistir uma novela. Esse é um assunto bom, mas nós vamos deixar para o próximo bloco, que ele é muito bom mesmo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos, então, daí já falando de novas mídias, esse rearranjo do mercado. Até daqui a pouco.